por mais uma participação aqui no nosso encontro de formação continuada. Eu me chamo Antônio Brandão, sou psicólogo de formação e atuo no RH do CIE, no trabalho de recrutamento e seleção, orientação profissional, treinamento e desenvolvimento. Hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante que atinge direto a nossa subjetividade, que é o comportamento autodestrutivo. Vamos pensar direitinho o que é que pode vir a ser comportamento autodestrutivo. Muito embora que a gente também, para a gente ter um comportamento autodestrutivo, também passa pelos nossos pensamentos também. Então, o motivo, né? Ou os motivos que levam alguém a desenvolver alguns comportamentos autodestrutivos ao longo da sua história revelam, né, os sentimentos, o modo de ser que vai constituindo a existência da pessoa. O que quer dizer isso? Então, a história de vida, né, o desenvolvimento da pessoa está muito relacionado a esses pensamentos, a esses comportamentos, que podem vir a ser autodestrutivos, né? E esse auto, claro, que é a minha relação comigo mesmo, né? Então, o que é que o que é que acontece na minha existência, na constituição da minha existência, na minha formação, na minha caminhada, que possa vir a ter pensamentos e comportamentos autodestrutivos. Gente, o que caracteriza esses pensamentos, esses comportamentos autodestrutivos são alguns itens que a gente vai citando aqui para a gente ir pensando, né, se a gente consegue identificar alguém, se a gente consegue perceber se porventura a gente passa por esses pensamentos ou comportamentos autodestrutivos. Que aí, qual é o nosso objetivo desse encontro? A gente identificar, né, para que a gente possa ter uma oportunidade de busca desse autoconhecimento e ter a oportunidade de melhora no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Esse é o nosso grande objetivo nesse encontro, gente. Não para a gente simplesmente identificar, né, ou enquadrar. A gente quer trazer, né, à luz do conhecimento para que a gente possa trabalhar algumas questões que, porventura, talvez possa nos atrapalhar no nosso desenvolvimento profissional. Né? E importante a gente dizer que não está desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional não está desassociado. Somos seres integrados, né? E o nosso bem-estar psíquico, nosso bem-estar físico, nos ajuda muito no nosso desenvolvimento profissional, porventura, né? Então, gente, o que pode caracterizar, né, um pensamento, um comportamento autodestrutivo são alguns itens que aí eu gostaria de iniciar com queixas. Que queixas são essas? É quando eu me apego às minhas questões que não me fazem pensar em soluções, né? Ou seja, são características minhas, ou então fatos da minha existência que me afetou de uma forma direta, e é o que eu fico trazendo aquela queixa o tempo todo, né? Isso me impede de buscar soluções. Aquela pessoa que visa e reforça o erro, né? E aí fica remoendo aquilo de uma maneira inconstante, né? Ou constante. E aí isso me faz ter dificuldade de me debruçar nas soluções. Outra característica, gente, que a gente precisa estar atento é a procrastinação. O que é essa palavrinha, né? Às vezes difícil de pronunciar. É deixar para depois. Então, quando eu tenho uma inclinação na minha vida, né, de sempre deixar as coisas para depois, que de repente eu poderia fazer naquele momento, né? Ou que de repente eu poderia programar meu dia a dia para que eu possa fazer de uma maneira mais concreta, eficiente, organizada. E eu vou deixando para depois, deixando para depois,
vou prorrogando os prazos, né, que a gente tem, que a gente precisa enquanto entrega, né, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né, e eu vou deixando para depois. Chega ao ponto que eu não tenho mais, né, como adiar, né, e eu acabo executando, né, aquela tarefa de maneira desordenada, de uma maneira sem ser programada, e e vem aquele sentimento poxa, eu poderia ter feito melhor, né? Bem feito. E aí eu me prendo a mais uma queixa. Veja como é um ciclo. Eu separei aqui para você de uma forma didática, com alguns itens, mas esses pensamentos, esses comportamentos, eles vão se entrelaçando entre eles, né? Então, quando eu fico deixando as coisas para depois e porventura, decorrente a isso, eu talvez desempenhe uma atividade que eu sei que não foi satisfatória para mim, eu entro em mais uma queixa, né? E aí, de repente, eu não consigo deslumbrar aí soluções para tarefas aí que estão por vir, né? Gente, outra coisa que a gente precisa estar muito atento, né? É essa questão da dependência. E quando eu falo dependência, gente, principalmente é a dependência emocional, tá bom? Claro que a gente percebe, né, outras questões de dependência, né, por uma pessoa que já está bem comprometida, né, pelos pensamentos e comportamentos autodestrutivos, eles trazem outro tipo também de dependência. Mas aqui eu quero me adeter à dependência emocional. O que é isso? É quando a pessoa só faz alguma coisa quando tem alguém dando um suporte. Vamos lá, eu te ajudo. Vamos lá, você vai conseguir. Você é capaz. E quando a pessoa na sua psique, na sua inteligência emocional, não consegue perceber por si só que ela sim é capaz de fazer aquela ou outra tarefa, né? Que ela sim é capaz de resolver essa ou aquele problema na sua vida, né? Então, essa pessoa precisa o tempo todo desse suporte emocional de uma segunda pessoa, né? Ao ponto de, às vezes, a pessoa vai começando a perceber que o outro, de certa forma, o evita, e aí já gera uma outra queixa, né? E aí eu começo a evitar algumas situações na minha vida onde gera a procrastinação, né? Porque eu estou citando os outros itens que eu já falei, para vocês compreenderem que um está ligado ao outro, e um, de repente, pode levar o outro. Então, vamos parar e refletir, né? Como é que anda a minha estabilidade emocional, né? Quem está acompanhando, né, a formação continuada, que já me acompanhou nos encontros anteriores, eu venho falando, né? Inclusive já falei da, da auto, né, análise, né, do se conhecer, né? Falei da inteligência emocional. Isso são questões que vai nos dar um suporte, né, para que evitemos, né, este comportamento ou esse pensamento autodestrutivo, né? Então, gente, começar a perceber se eu estou nessa dependência concreta emocional do outro, né? Eu não consigo fazer algo, né, sem o apoio do outro, então vamos lá, vamos pedir ajuda, né? Pedir ajuda de um profissional, isso é importante. Outra coisa, gente, é a falta de curiosidade, né? E quando eu falo falta de curiosidade, não só nas questões sociais, né? Como é que está a vida do outro? Eu não estou querendo dizer isso, mas estou querendo não ter o interesse, né? Pelo autoconhecimento, né? Não ter a curiosidade que leva à criatividade, né? Que leva o pensamento diferente, da forma de como eu poderia executar aquela atividade de uma forma diferente.
Eu não tenho curiosidade de aprender outras questões no meu dia a dia de trabalho, né? Eu não tenho essa energia que me leva a esse conhecimento contínuo, né? Quando eu falo falta de curiosidade, é justamente nesse sentido, né? Ah, eu estou fazendo essa atividade aqui que já tive dificuldade de executar, né? Porém, eu não tenho interesse nenhum de avançar. Deixo eu aqui no meu cantinho, na minha zona de conforto, porque esse interesse por outras coisas me deixa numa situação desalojada, né? Porque eu tenho medo da aprovação ou reprovação dos outros, né? Então, isso é um comportamento e pensamento, né? Quando eu estou relacionando aí comportamento e pensamento, porque o pensamento é o combustível, é a energia para o nosso comportamento, né? Então, quando eu executo, primeiro passa pela nossa psique, né? Passa pelo meu pensamento. Então, a gente precisa estar muito atento a não reforçar esse tipo de pensamento, né? De dependência, dessa falta de curiosidade, né? Então, a gente precisa estar muito atento. Gente, outra coisa que está muito decorrente, né, a essa falta de curiosidade é o medo de errar. Eu não vou fazer, porque se eu errar, eu vou deprimir, né? Quando eu digo deprimir, não só o estado de humor, mas deprimir essa questão do medo, da falta de energia para avançar, né? Então, eu fico preso ao meu erro e não encaro esse erro como um processo de aprendizado. Ah, eu não disse que eu ia errar, onde vem aquele pensamento autodestrutivo, né? Eu sabia que eu ia errar, né? Então, quando eu não tenho quando eu me arrisco, né, a avançar sem esse suporte, né, da outra pessoa, quando eu me arrisco, né, a, a avançar, e quando eu caio em algum erro, que é normal da natureza humana, né? A gente precisa errar para aprender, né? Então, quando eu evito esse erro, né? Quando eu tenho medo desse erro, eu não aprendo, eu não desenvolvo, né? E a gente percebe muito isso nos primeiros anos da gente da escola regular, né? Quando o professor diz assim para a gente, vocês entenderam? E a gente simplesmente fica balançando a cabeça, embora às vezes não tenha entendido pouco ou quase nada, né? E isso a gente acaba trazendo esse comportamento para nosso desenvolvimento profissional, né? No nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando eu me empreendo, né, aquele medo de errar, ou seja, eu não avanço, né? Eu não entro no processo de aprendizagem, né? Que é esse contínuo, cair e levantar, né? Eu estou falando de errar e acertar, né? A gente se constitui através do erro e acerto. Quando me privo disso, não evoluo, né? Eu tenho dificuldade no meu trabalho, com a minha família, com meus amigos, né? E outra coisa decorrente, né, esse medo de errar é a autopiedade. Eu fico no vitimismo, né? Eu não consigo avançar. Eu me prendo naquele mundo preto e branco, né? Que me pode trazer decorrências de outras coisas, outras patologias, outras dificuldades, como depressão, por exemplo, né? Então eu fico naquela queixa constante, né? Lembra que eu falei com o primeiro item lá? Fico naquela queixa constante do meu erro ou da minha dependência. Então, eu fico nessa coisa, porque eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. Quando eu estou falando aí do vitimismo, não é aquelas vezes a gente brinca com meu amigo, deixa de ser vítima. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Se o vitimismo daquele colega da gente é constante, se é contínuo, talvez ele esteja precisando de ajuda. E quando a gente diz precisando de ajuda, não é dizer assim, para disso, só quer ser um coitadinho. Talvez a gente esteja colocando o outro numa situação ainda mais agravante, né? Então, a gente também precisa olhar para a gente. Se eu estou nesse lugar, né?
E aí, isso no desenvolvimento da nossa carreira profissional, da nossa vida profissional, isso nos impede muito de a gente conseguir espaço no trabalho, né? Visibilidade na nossa atividade profissional. Então, a autopiedade nos deixa numa condição muito vulnerável, né? E outra coisa é a busca pela aprovação. Então, sempre faz as coisas buscando o reconhecimento do outro. Isso também está muito ligado à nossa dependência emocional, certo? Então, não faço nada, né? Ou então, não quero fazer nada se porventura eu não venha ter o reconhecimento do outro. Então, é muito importante a gente ter uma boa referência íntima, ou seja, a gente ter uma autorreferência de nós mesmos. Ou seja, eu preciso saber que sou bom naquilo ou naquela outra coisa, naquela tarefa, naquela abordagem, né? Então, eu preciso saber que sou bom. Você vai ser bom em tudo? Não. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Não vamos ser bom em tudo, né? Mas a gente precisa buscar esse autoconhecimento, que eu já falei em encontros anteriores, né? A gente precisa perceber as nossas habilidades, as nossas competências. Isso é um processo contínuo de autoconhecimento, né? Então, para eu não cair nessa armadilha dessa busca pela aprovação do outro, né? O tempo todo. Eu preciso ter autonomia, né? Eu preciso ter minhas referências, né? Então, eu preciso saber de onde eu vim, o que eu construí e o que eu quero construir. Veja que aquela pessoa que está presa ao medo de errar, né? Ela não tem esse pensamento que eu quero construir, porque ela tem medo, né, de errar. Então, ela vai ter dificuldade de traçar aí metas para a sua vida pessoal e profissional. Né? Então, assim, é muito ruim quando dependo, né, dessa aprovação constante do outro pela uma atividade que eu fiz, né? E aí, outra coisa também que pode nos remeter, pessoal, é que quando esse outro, né, quando eu busco tanto essa aprovação, constante, nesse reconhecimento constante do outro, e esse outro, de repente, nos traz um feedback que talvez não seja satisfatório para a gente, aí a gente deprime, né? Aí a gente entra naquela cadeia do vitimismo. Tá vendo? Você pediu para fazer, você já deveria saber que eu não consigo, né? Então, aquele indivíduo que você percebe essas características, né? Algumas dessas características, a partir de 3, por exemplo, estou citando, esse indivíduo certamente precisa de ajuda, né? E se você identifica em você, certamente você precisa de uma ajuda profissional, né? Então, abrir, né? Falar dos seus sentimentos. Claro, falar dos seus sentimentos de uma maneira organizada, com alguém de confiança, né? Por isso que eu indico aqui um profissional, a área da saúde mental, certo? Gente, e também outro item que é importante a gente falar é se preocupar, né, com as coisas inatas. O que é coisas inatas? Coisas que porventura são de ordem natural. Estou falando de coisas mais congênitas, que talvez que talvez a gente herde, né, da família, né? Então, estou falando de herança, talvez de herança genética, porventura, né? Coisas inatas é aquela que nasce com a gente, né? Um exemplo, eu sou baixinho, eu tenho baixa estatura, né? Então, tá vendo? Eu não consigo me sustentar no namoro porque eu sou baixinha, eu sou baixinho, né? Eu não consigo ter um emprego porque eu tenho um cabelo crespo, né? Então, as pessoas que têm um cabelo crespo não conseguem uma boa visibilidade no trabalho, né? Então, isso são questões inatas, eu fico remoendo o tempo todo, né? Me preocupando o tempo todo, atribuindo também os fatos, talvez não positivos na nossa vida, aquele fato, aquela questão inata, né? Inata da gente.
porque eu sou baixinho ou porque tenho um cabelo crespo, vocês compreendem? Então, isso é um sofrimento contínuo, né? Então, coisas que talvez podem ter desencadeado lá na nossa primeira infância, de repente, nas nossas primeiras relações, né? Eu citei aí o cabelo crespo, né? Porque a gente escutou, às vezes, né? A gente está desmistificando isso, mas a gente escutou a vida toda, né? Quando se falava em cabelo crespo, como cabelo ruim, né? Então, talvez essa pessoa, por ter escutado em alguma uma quantidade grande no seu desenvolvimento, né, biopsíquico e social, que aquele cabelo que ela tinha era um cabelo ruim, e aí isso às vezes afeta tanto que a gente atribui os acontecimentos, os fenômenos da nossa existência a partir daquilo, que a gente não pode mudar. E aí vocês devem saber, a partir desse exemplo que eu dei, muitos homens e mulheres tentam até mudar, né? A partir do alisamento, do implante capilar e etc. Mas, claro que eu não estou, né, associando, né, a pessoa que faz, porventura, um tratamento capilar, né? E seja uma pessoa que tenha ou sofra do comportamento autodestrutivo. Também não estou querendo dizer isso, né? Mas eu estou querendo dizer que está muito ligado a comportamentos, pensamentos autodestrutivos, aquela pessoa que não consegue, que se priva, né, que deixa de avançar na sua existência, nos seus conhecimentos, nas suas potencialidades, por causa de algo que, porventura, de maneira natural, ele não possa mudar. Outra coisa, e aí, é a autopunição, né? É a culpa excessiva. A culpa por qualquer coisa, ao ponto que eu não consigo ressignificar na nossa existência e me leva ao erro, né? Então, porventura, como já falei anteriormente, a gente está sujeito ao erro, porque a gente tem um processo de aprendizagem, né? Então, a gente está inclinado, sim, ao erro. Mas aí, quando, né, eu passo a me punir, né, quase uma atitude de autoflagelar, né? Tem algumas atividades, né, alguns casos, né, que as pessoas passam até a se automutilar, né? Porque eu estou naquela culpa excessiva, né? Eu culpo os erros, talvez, da humanidade, os erros da sociedade, às vezes é tão grande que parte muito de mim, né? E por muitas vezes eu sou vítima de um processo na nossa existência e às vezes eu não consigo enxergar que eu sou vítima, eu fico no lugar da culpada ou culpado por aquilo, né? E eu não consigo ressignificar, eu não consigo avançar. Então, eu fico me punindo o tempo todo. E aí isso a gente começa a avaliar e ser preocupante, porque certamente essa ou aquela pessoa certamente vai precisar de uma ajuda, que talvez sozinha ela não consiga sair desses comportamentos autodestrutivos, né? Às vezes chega ao ponto que é difícil eu acolher a fala do sentido de que você pode, você vai conseguir, quando eu estou num processo contínuo, né, de autodestruição, né? Gente, e aí eu trouxe para vocês essas questões, e já agradecendo, né, a participação de vocês, já agradecendo, né, a atenção de vocês, né? E eu faço esse convite para vocês, a atenção, né, a esses comportamentos e pensamentos autodestrutivos, que aí talvez na sua trajetória pessoal e profissional você possa se deparar com pessoas que caracterizam sim tais comportamentos, né, autodestrutivos, que de repente você possa trazer uma luz para essa pessoa, né, sair dessa realidade perversa da nossa existência, né? Ou então você mesmo talvez possa perceber em você algumas questões que talvez você pensava que eram suas apenas,
né? E não conseguiu ficar nesse lugar de alguém que precisa sim de uma ajuda, tá? Então, gente, agradeço a vocês a participação, né? Agradeço a vocês, né, pela oportunidade que me deram, né, de trazer, né, à fala essas questões que às vezes passam despercebidas no nosso dia a dia, né? É importante a gente falar da saúde mental, né? Saúde mental não é algo que fica preso lá no mês de janeiro, que a gente talvez traz à tona essa discussão. Mas a saúde mental é um processo contínuo, que a gente precisa estar bem com nós mesmos, né? Com a nossa psique, para poder crescer no nosso desenvolvimento, seja ele profissional, seja ele pessoal. Gente, obrigado mais uma vez, né? Estou à disposição, caso precise de uma orientação, de uma ajuda, de um encaminhamento, tá bom? Até lá. Obrigado, gente.